Vamos elevar nossos pensamentos, agradecer a Jesus por essa oportunidade de estarmos juntos aqui, dividindo e buscando novos conhecimentos que possam vir a iluminar nossos pensamentos, nossas atitudes no dia a dia, sempre para o melhor. Vamos agradecer a Deus por termos nossos mestres espirituais que estão a nos inspirar a todo momento, que nosso coração esteja sempre aberto de maneira positiva, para que sejamos merecedores dessas inspirações em todos os dias, que possamos ser gratos por tanta inspiração e que a gente consiga sempre fazer a nossa parte para manter a nossa conexão com a espiritualidade, assim otimizando o nosso trabalho nessa missão linda que é viver por aqui. Que assim seja. Graças a Deus. E aí, como você estava falando, né, essa missão, né, que é a nossa maior responsabilidade mesmo, é a vida aqui na Terra, né, a maior bênção que nós todos temos. E é o desafio, né, da gente colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu do plano espiritual e em outras vidas também, né, você vê se a gente consegue, como a gente viu nos capítulos anteriores, viver muito mais como um homem novo, né, como aquele aprendiz, como alguém que está de braços abertos para o aprendizado e desapegado aí aos nossos vícios e hábitos de passado, né. E hoje a gente vai estar falando em especial sobre o caso Vicente. Então, nós estamos no capítulo 4 do livro Os Mensageiros. Voltando um pouquinho, André Luiz vai até esse centro que fica dentro do Ministério das Comunicações, que prepara aí os médiuns, os colaboradores que virão para a Terra, encarnar na Terra, para serem livros vivos de Jesus, né? Então, para vivenciar o amor de Jesus. E lembrando que essas pessoas somos nós, né? Todo mundo que tem acesso, abertura não só a doutrina espírita, mas qualquer dos ensinamentos de Jesus é esse comunicador, né, oficial para conseguir passar amor para os outros. E aí o André Luiz conhece, então, o Vicente, né, que ele é apresentado para o Vicente, que também tinha sido médico na Terra. E o Vicente vai ser o host dele, enquanto ele estiver no centro dos mensageiros. Então, começa a descrever um pouquinho o Vicente, né? O Vicente é uma pessoa com um olhar calmo, ele é inteligente, com bondade. E o André fala, poxa, ele me recebeu aí com tanta alegria e ele estava tão feliz pela primeira vez encontrando um médico, alguém que tivesse tido uma experiência semelhante, né? E começam a conversar sobre os fatos que eles viveram enquanto encarnados, o fato de como eles veem a ciência, a miopia da ciência em relação à espiritualidade, até que eles começam a entrar um pouco mais no assunto pessoal. E o Vicente começa a contar um pouquinho da vida dele enquanto ele estava encarnado como médico, né? Então, ele era casado com uma senhora chamada Rosalinda, ele também morava no Rio, e era muito feliz, os dois apaixonados, ele médico, ela trabalhava como assistente dele, e os dois trabalhando muito, então vivendo no trabalho juntos e em casa juntos também. Até que, pela quantidade de trabalho que ele estava tendo, ele era um pesquisador, um cientista, ele tinha uma situação financeira que possibilitava ele o luxo, né, de poder ficar no lado da pesquisa, em vez de ter que ficar clinicando com pacientes. E ele começou a notar que alguma coisa estava se transformando dentro do lar dele, né? Ele fala disso dos abraços ficando escassos. E essa parte, essa sentença, esse comentário dele, que é uma coisa que eu acho que vale a pena a gente parar para refletir. De quantas vezes começam a acontecer mudanças na nossa vida e que a gente não presta muita atenção, né? Então,
até, nesse caso, dando um exemplo de casamento, né? Antes de chegar ao término, um casamento, ele passou por fases muito mais sutis e que muitas vezes a gente, por causa da nossa miopia, por viver num mundo tão materialista e correr o tempo inteiro, a gente acaba perdendo a oportunidade de consertar aquilo que podia ser facilmente consertado, né? Então, esse tipo de avaliação, da gente pensar como é que está o meu relacionamento, não só com o meu cônjuge, mas em relação aos meus pais. Quanto tempo faz que eu ligo que eu não ligo, que eu ligo para os meus pais? Qual é o tipo de qualidade de conversa que eu tenho com eles? E em relação aos meus filhos, como é que eu trato os meus filhos? Qual que é a qualidade de convivência? Porque muitas vezes a gente acha que só levar filho para cima e para baixo, a gente está fazendo o nosso dever de pais, quando os filhos precisam de qualidade de tempo em vez de quantidade de tempo, né? E a forma da gente manter um relacionamento sólido é a gente continuar mantendo, como ele estava falando, a quantidade de abraços, de beijos, de comunicação, de entrelaçamento grande. Eu me lembro de um filme que eu assisti há muito tempo atrás, que contava a história de um homem que ele viajou para o Japão e passa uns tempos no Japão a trabalho e de repente a comunicação com a família dele fica tão truncada porque ele começa a passar dificuldades no Japão, da experiência que ele está tendo lá, e a família dele que estava aqui nos Estados Unidos está num momento tão diferente, a esposa correndo atrás dos filhos, aquela situação que qualquer um de nós que tenha filhos consegue entender, ao mesmo tempo qualquer um de nós que já viajou bastante a trabalho também consegue entender os dois lados, mas que de repente um já não conseguia mais falar a língua do outro, né? Passou por ligava, ele tentando contar para ela o que ele estava sentindo, as dúvidas que ele estava sentindo, a solidão que ele estava sentindo, e ao mesmo tempo ela do lado de cá atrapalhada com o tanto de coisa que ela tinha que fazer e a correria que ela estava envolvida, né? Então a gente perceber que muitas vezes a rotina, que é uma coisa boa porque todo mundo precisa de algum tipo de ajuste dentro da vida, a gente não pode viver de surpresas, é bom a gente saber o que vai acontecer depois. Se a gente não tomar cuidado, essa rotina pode também trabalhar do outro lado, né? Esse filme eu acabei de me lembrar, chama Lost in Translation. Foi um filme bem interessante. Não tem nada a ver com um filme espírita, mas que fala exatamente dessa falta de comunicação. Aí, então, a gente percebe que o relacionamento entre o Vicente e a Rosalinda estava mudando e, ao mesmo tempo, o irmão dele, que era um advogado bem-sucedido, muda e tem o canto dele, mora no canto dele, mas começa a conviver mais de perto com a família dele. E o irmão e a Rosalinda se apaixonam. Então, e ele, Vicente, começa a perceber que antes ele tinha uma vida muito feliz, ele ainda não entendeu o que está acontecendo. Porque na cabeça dele, a perspectiva da esposa dele estar sendo infiel com o irmão não existe isso, né? Mas a esposa dele começa a se afastar dele, passa menos tempo com ele, quer trabalhar menos, quer passar mais tempo com os filhos. E ele começa a sentir que a vida dele, que antes era muito feliz, ele agora está se sentindo mais sozinho, né? Então é aquela solidão quando a gente está no meio de pessoas que são os nossos próximos mais próximos, né? Até que ele fica doente e morre. Bom, aí ele chega lá do outro lado. Então, como a maioria de nós, ele trouxe aquela bagagem que precisava ser ainda trabalhada, então ele vai para o umbral, que é o que ele chama dessas zonas inferiores, ele passa um tempo no umbral, até que ele consegue se estabelecer no nosso lar, que é uma colônia, não para espíritos perfeitos, mas para espíritos que têm boas qualidades
e que estão aí na sua trilha de tentar se melhorar. E quando ele está no nosso lar e que ele começa a entender um pouco mais do que aconteceu, ele descobre que, na verdade, a morte dele não foi uma fatalidade, sim foi um crime premeditado. Um crime premeditado pela esposa dele, mas idealizado pelo irmão. E aí ele conversando com o André, a surpresa do André, inicialmente a conversa deles é em relação à esposa ter recomeçado a vida com outra pessoa. E o Vicente fala para o André, na verdade, o meu caso é um pouco diferente do seu. Porque no seu caso, André, a sua esposa, a Zélia, ela te respeitou, ela foi fiel até os últimos dias que você teve na Terra. E no meu caso, não. Eu fui enganado, fui desrespeitado, né? Aí o André pergunta para ele, mas e aí? A Rosalinda e o Eleutério, como é que eles estão? E ele conta, eles estão bem. Eles são excelentes materialistas. Então, eles estão com aquela miopia temporária, aquela felicidade que não é uma felicidade real, mas que eles gozam por um certo tempo. Por quê? Por causa da ignorância. Não, a gente lembrar que esses erros são cometidos não porque as pessoas são más, mas por falta de conhecimento da vida espiritual, da vida maior, né? E aí ele fala, então, eles estão lá, estão felizes, eles têm uma situação financeira muito boa, eles são respeitados na sociedade. Aí o André pergunta para ele, puxa vida, mas eu não estou entendendo. E a justiça? E o André é chocado. E a resposta dele foi ótima. Que eu acho que essa é a lição do capítulo, porque ele responde assim, ora, André, esclareceu serenamente. Tudo vem a seu tempo, tanto no bem quanto no mal. Primeiro a semente, depois os frutos. E aí ele continua, não falemos mais disso. Então aí duas lições importantes para a gente, né? A gente lembrar que primeiro vem a semente, depois vem os frutos. Então, é o que a gente aprende aí com Allan Kardec, né? Que a gente tem o nosso livre-arbítrio para plantar a semente que nós quisermos, mas que essa colheita do fruto é obrigatória. Então, vai vir, né? E muitas vezes a gente se questiona aqui na Terra, puxa, fulano, ciclano, beltrano, acontece isso, aquilo, e parece que tudo continua dando certo, né? A gente não sabe os desígnios de Deus. E a gente, não cabe a nós sermos instrumentos dessa justiça, né? A justiça não deve ser feita através das nossas próprias mãos, porque pode ser vingança, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Lembrar que toda ação vai ter um efeito. E esse efeito vai chegar, seja nessa vida, seja em outra vida. E a lição ainda mais especial é que o Vicente, claro, um assunto delicado para ele, o que ele fala? Não falemos mais disso. Então, ele contou para o André as dificuldades que ele teve. E aí depois ele fala, agora vamos virar a página, não vamos mais conversar disso. Então, quantas vezes a gente fica voltando naquele assunto triste, né? Então, a gente gosta de falar de doença, das pessoas que magoaram a gente, que feriram a gente, ou mesmo que a gente não fale, a gente pensa e impregna o nosso pensamento com aquele sentimento doído, ruim, amargo, que a gente está aí se envenenando. Então, o ensinamento que o Vicente está passando para a gente é, não vale a pena falar o mal, falar do mal. Por quê? Porque quando a gente fala do mal, a gente está energizando o mal. A gente está dando foco para aquela coisa ruim. Então, aquilo já passou, eu não controlo, cada um vai ser responsável pelos seus atos. Rosalinda e Eleutério vão ter que responder algum dia pelas escolhas que fizeram. Agora, é isso, eu respondi pelas minhas, né? E é isso que eu queria dividir com vocês. Esse capítulo traz aí lições profundas nesse aspecto da nossa conduta,
da forma como a gente planta, da gente colhe, de a gente não questionar a vontade de Deus, a justiça de Deus e, finalmente, o mais importante, que é a gente não comentar o mal, seja ele qual for. Quem quer comentar? Ana, ui, desculpa. Não sei quem. Não, eu vou falar bem rapidinho, Regina. Não, fica à vontade. Eu achei incrível esse capítulo, principalmente quando você começa a comparar com os demais. Isso que você falou sobre a questão do casamento, Ana, é super importante, realmente. Mas o André, ele até, me corrija se eu estiver errado, que o Vicente é super recente também. Então, se eles guardam muitos eles ainda têm calma, não tão você mais na frente no livro, quando os personagens que também cometeram erros, você vê cada vez mais eles, a cada alma mais elevada, eles trazem um pouco para si. Claro que a Rosalinda sempre vai ter aí a carga de culpa dela, mas se você observar essa parte do Vicente, quando ele vê que ele percebe o distanciamento, ele fala, minha atividade minha vida doméstica, antes tão feliz, passou a ser de solidão assaz amarga, que eu tentava iludir com um trabalho persistente e honesto. Quer dizer, eu acho que também é da nossa parte tentar lutar contra isso, porque somos dois espíritos imperfeitos reencarnados no monte de prova e expiação. Então, os dois vão ter que expiar. Então, assim, se o Vicente talvez tivesse visto que ela estava se afastando, que algo estava mudando, se ele tentasse lutar pelo aquele casamento, mas não, ele continuou e, repete, me iludi com um trabalho persistente. Então, ele continuou trabalhando, se isolando dentro daquele escritório, onde era ela que vinha trabalhar com ele para ficar perto dele. E no momento que isso mudou, ele não fez nada. Ele cruzou os braços e continuou. E uma coisa só que eu observei que nos outros caracteres, nos outros personagens mais à frente, eles sempre trazem para si também. Eles olham a parte deles, mas o que foi que eu errei? Eu não lutei pelo meu casamento, eu não lutei pelaquela pessoa. Se ele tivesse insistido, ficado ali, tentado... Porque a tentação existe, a gente sabe que existe. Mas existe para o marido da gente, existe para a gente, mas se a tentação está chegando perto da gente e o outro está ali também, o que a gente ama, que está ali a vida toda, a gente procede. Então acaba que todo mundo tem um pouquinho de responsabilidade. É ela por ter cedido ao erro maior e ele porque também não lutou pela simplesmente se enclausurou. E a gente fica pensando quantos casos desses não deve ter por aí, né? Porque é uma coisa tão normal. Quantas vezes a gente vê essas pessoas se afundando no trabalho, se afundando no esporte, ou se afundando em fazer milhares de plásticas, ou em compras, ou em viagens. Então, a gente não sabe, mas qualquer tipo de fuga, né? E a gente perder aí o foco do que é importante. O porquê que a gente está aqui? Qual que é o motivo da gente ter uma família? Por que que a gente nasceu nessa família? Por que que a única pessoa que a gente escolhe no mundo, aqui na Terra, quer dizer, na verdade não escolhe, também escolhe mais do que eu, mas é o marido, né? Então, e como é que a gente está lidando com isso? Como é que a gente está tratando essa oportunidade, né? Obrigada. Ana, como eu ia falar antes ali um pouquinho, acabou eu e a Deise juntas, fez lembrar também, voltando mais para o início ali do relacionamento, da convivência, né, com as pessoas. Eu lembrei de que realmente numa palestra que eu ouvi, a gente se prepara tanto, a gente faz as melhores comidas e deixa tudo muito lindo para os visitantes, né? Que sejam amigos ou até familiares que há muito não visitam, a gente faz aquilo com tanto capricho, mas dentro do lar, na convivência com o esposo, com filhos, enfim, que seja, né? As pessoas que residem ali dia a dia, dormem, acordam e está na rotina, como tu falou aí. A gente deixa cair, como a Deise falou aí, assim, não, na desatenção, vamos dizer, né? E isso que a Deise falou é bem importante observar para que a gente continue com essa gentileza. Se esforce para não ficar essa coisa do já estou acostumada, já estou casada há tantos anos, ou enfim, N motivos que a gente queira elencar, para a gente deixar de ser gentil, deixar de olhar para o outro, deixar de deixar o outro ter o momento dele ali sozinho para refletir e também estar próximo na hora para estender a mão, né?
E quanto à questão do mal ali que tu colocou, que realmente a gente não tem que estar focando nesse mal, lembrei de outra frase que diz, né, que o mal que nos fazem não nos faz mal. O que nos faz mal é o mal que nós fazemos para o outro. É isso aí. Então, essa ideia fixa, né, essa tendência nossa de estar sempre valorizando, né, o negativo, a má palavra que alguém dirigiu para a gente fica mais tempo remoendo. Eu vou te dizer que eu não sei se é defeito, o que é qualidade, porque eu acabo deixando, sabe? É incrível porque, assim, a pessoa fez, falou, coisa parecida, eu não consigo manter aquilo, eu não retenho aquele sentimento comigo, eu quero tirar, varrer ele de mim. Então, eu acho que isso, de certa forma, é algo que me beneficia muito, porque eu não fico rancorosa, eu não fico remoendo. Mas é lógico que tem certos momentos em que a gente fica fixa, né, em determinada situação aí, mais da convivência familiar, assim, como foi citado, né? Então, outra palavra ali que também me chamou muito a atenção do texto, e foi mais para o final, foi justamente aquela quando fala do tempo ao tempo. Porque às vezes a gente quer No no nosso nosso tempo, né? E tem o tempo de Deus, né? Então é o tempo de Deus, é o amadurecimento do outro, é o meu amadurecimento. Eu vejo assim, eu tiro por mim, porque embora eu tivesse uma relação, graças a Deus, muito boa com a minha família, com a minha mãe, principalmente de muita amizade, muita união, estando aqui agora, isso está mais forte, sabe? Isso não mudou. Então, e fora esse inventário moral que a gente vai fazendo, estando longe, estando distante, né? Então, isso aí me tocou bem profundo também, de toda a lição, de que a gente precisa cuidar de não alimentar esse mal, e também com essa lição de tempo ao tempo. Deixar o fruto vir no tempo certo e fazer essa semeadura com cuidado, como tu falou, né? Com cautela. Acho que pensando nesse bem, né? Valorizando, como diz, já que o mal não merece comentário, então vamos valorizar o bem, né? Precisa haver essa substituição, né? Porque se eu não valorizo o mal, mas também não faço o bem, eu já estou fazendo mal, né? A verdade é essa. É verdade. Uma frase que para mim impactou muito foi a frase do final, que ele diz assim: o mal é simples resultado da ignorância e nada mais. Isso me impactou muito, porque a gente tem um outro ditado que todo mundo costuma dizer de maneira meio automática: a ignorância é uma bênção. Mas esse capítulo chama a nossa atenção justamente para isso, né? Porque você vê que o André ficou super indignado, falou: mas e a justiça, né? Eles estão lá, a Rosalinda e o Eleutério estão lá super bem, juntos e felizes, mas eles estão felizes nessa ignorância, né? E a gente às vezes costuma ouvir as pessoas dizerem que a ignorância é uma bênção, mas na verdade ele coloca essa frase agora no final com esse impacto, né? O mal é simples resultado da ignorância e nada mais. Então a gente ceder a esse certo impulso que a gente tem às vezes de querer as coisas no nosso tempo, como a Regina falou, né? Querer a justiça, pô, eles erraram, né? Então a gente precisa remediar essa situação agora. É igualmente uma ignorância da nossa parte, né? Igualmente um novo mal que nós estamos fazendo, se a gente achar que pode fazer uma justiça com as nossas mãos. A gente tem mais que entender que, independente de como as pessoas envolvidas nas situações que a gente se machucou, independente de como essas pessoas estão, é importante a gente cuidar da nossa ignorância, é a gente poder olhar para nós e ver o que nós podemos fazer, sem nos preocuparmos com o que vai acontecer ou deixar de acontecer com as pessoas envolvidas, porque isso cabe a Deus. Cabe a Deus. E o professor vai chegar na hora certa, né? Da mesma forma que eu não vou pegar um professor que vai ensinar, sei lá, circuitos elétricos ou magnetismo para ensinar para o meu filho de 7 anos, né? Esse não é o professor certo para ele. O professor certo para ele é aquele do pré-primário que vai ensinar a fazer a letrinha redondinha, né? Escrever em cima da linha. As pessoas vão aparecer, vão ter na vida delas aquele professor certo na hora certa. E a gente achar que a gente é o professor certo, né, para fazer essa justiça, a gente está enganado, a gente não sabe. E como a Regina estava falando, né, o mal que eu estiver fazendo vai fazer mal para mim primeiro, né? Muito mais.
Um atraso, né? E a gente ensina muito mais, porque a lição de Jesus é a vivência, né? Ele viveu isso, né? Então, o que mais, assim, além das palavras, do que a gente está, imagina, é pela palavra, é pelo discurso, é pelas doutrinárias, que a gente fixa o ensinamento na mente, mas é aquela história, é mente e coração, porque daí quando toca no teu coração, tu consegue se transformar, e esse exemplo é que vai arrastar a pessoa. A palavra vai convencer, mas o teu exemplo, como até eu me lembro de uma conversa que o Haroldo falou, que o Divaldo, acho, não sei se eu já repeti, se eu já falei isso aqui para vocês, né? Que o Divaldo estava sendo insultado publicamente num lugar que ele fez a palestra dele, e a pessoa insultando, aquela coisa gratuita mesmo, que ele percebeu. E ele disse, nossa, agora tá pegando pesado, agora eu vou dar um chute na canela. E ele começou a ficar pensando na resposta que ele ia dar para aquela pessoa. Nesse momento surge a Joana de Ângeles e diz assim para ele, você não vai responder. Aí ele assim, mas minha irmã, você não tá vendo que ele tá falando da minha moral, tá tocando, né? Aí ela assim, veja só, se ele não consegue ter a capacidade de ver as tuas obras, de ver a tua postura, a tua conduta, tu acha que são palavras que vão convencê-lo? Uhum. Então aquilo ali, gente, me tocou de uma maneira, eu disse, quantas vezes a gente está dentro da casa espírita e diz assim, ai, fulano devia estar aqui ouvindo, né? Ou a pessoa está nos atingindo, está trazendo algum mal-estar ou dizendo alguma coisa que não é, e a gente quer logo, né, responder à altura ou dizer que não é aquilo, e na verdade se a pessoa não consegue observar, de fato, como eu vivo, qual é a minha conduta diária ou o meu esforço, o que adianta ficar de blá 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 com a pessoa? Não vai resolver, né? Então é o tempo de cada um. Como a gente também às vezes e todos precisam de tolerância, né? Eu tolerar o meu irmão me tolerar, e assim vai a construção da nossa reforma íntima, né? É. Através desse estica e encolhe que a gente convive, através da convivência que a gente vai reparar essas arestas, né? Mas de novo, aí André Luiz trazendo pra gente, ele tá contando a ideia, aí dividindo conosco a ideia, a história do Vicente, mas o que a gente precisa levar para casa essa noite é essa reflexão de o que eu estou enxergando e o que eu não estou enxergando, né? Como é que está a qualidade da minha vida, a qualidade dos meus relacionamentos, né? E nesse caso a gente está falando do relacionamento marido-mulher, mas como é que está a minha qualidade como espírita com Jesus, né? Como é que está a qualidade do meu trabalho, no meu trabalho? Eu tô sendo uma pessoa que está agregando, eu estou fazendo o melhor que eu posso, né? Como é que está a minha conduta perante a lei, perante o conhecimento que eu tenho, né? E a gente lembrar que a gente sempre tem a opção de escolher o que a gente quiser fazer, mas que a colheita vai ser sempre obrigatória, né? Tem tempo para fazer comentário ainda? Fala, Marcelo. Oi, Marcelo. Só um comentário. Eu acho assim, uma parte que me chamou bastante atenção foi esse último parágrafo também. Ele coloca que bem no final, né, se percebe que o Vicente ele não estava preso, ele não estava escravizado àquele mal que foi feito a ele, né? Ou seja, muitas vezes quando a gente não perdoa, você acaba ficando escravo daquela situação, né? E aí ele colocou assim, atendamos às nossas necessidades essenciais, ou seja, ele estava trabalhando pelo próprio progresso dele, né? E auxiliando os nossos amados, ou seja, ele deixa entender que ele perdoou, né? Acho que é uma grande lição também do capítulo, essa questão dele não estar preso, você mostra que ele está ainda assim em equilíbrio, né? E aí a frase também que chamou bastante atenção, que não foi comentada ainda, é essa árvore para produzir não reclama as folhas mortas, ou seja... Faz parte, né? Ou seja, o que aconteceu com a gente um mal que nos acontece, a gente não deixar ficar escravizado aquilo, né? De usar o perdão e tocar em frente, né? Obrigada, pessoal. São 8 horas da noite. Obrigada aí por estudar junto em mais esse capítulo do André Luiz. E para encerrar agora, eu queria pedir então para a Deise fazer a prece final para nós. Acho que sim. Deixa eu ligar. Tá ligado, né? Tá ligado. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus,
pedir ao Pai Eterno, antes de mais nada, agradecer pela oportunidade, agradecer pelo conhecimento, agradecer pela instrução dada pelos Espíritos através da Ana, e pedir a Ele que reforce a nossa fé, que nos ajude a enfrentar as dificuldades, nos dê força e clareza de pensamento, para que a gente fique cada vez mais sensível ao que acontece à nossa volta, ao que acontece dentro da nossa casa, ao que acontece fora, e o que acontece com aqueles que amam, para que assim a gente possa ajudar mais prontamente. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, pessoal. Boa noite. E até semana que vem. Até quarta que vem, se semana. Deus quiser.